uma dúvida prática aqui, para a gente já mudar para o nosso outro bloco aqui. Por exemplo, eu começo a investir em ações. Sim. Eu não tenho tempo de ficar acompanhando tudo isso. Quais Verdade. opções que eu tenho? Ou eu tenho que ficar de olho o tempo todo, ou eu faço uma mensalidade numa casa de investimento, uma casa de análise, ou eu tenho um assessor para mim. Qual que é a opção para quem é mais pobre de ter ajuda nisso? Sabe? Cara, Porque uma coisa é o cara ter 1 milhão e ele tem 8 assessores VIP para ele que liga e leva café na cama pro cara. Outra coisa é o pobre que não tem quase nada e não tem muita ajuda, né? Sim. Tipo, é o quê? Assim, ele tem uma casa de análise ajuda nisso? Cara, a casa de análise pode até ajudar, mas eu sou muito da seguinte coisa. O bom investidor, ele não é aquele que fica acompanhando a cotação diariamente. Uhum. O preço ele é extremamente importante, óbvio, mas não é aquilo que você vai ficar acompanhando. Não é para você perder o seu sono, parar tudo que você está fazendo e só olhar o home broker, virar um louco. Não. Boa parte da sua tarefa é, cara, sai desse negócio de fofoquei, subcelebrities, cara, tira essa meia hora que você fica lá no Instagram ou só assim lá no TikTok. Pô, vê um conteúdo legal no YouTube. O YouTube hoje é uma grande ferramenta de estudo. As pessoas usam muito o YouTube. Claro, né, você precisa filtrar de quem está consumindo conteúdo, mas o YouTube tem muita coisa de graça. Você se informar diariamente, pô, ler um jornal, não precisa ser o físico, claro, mas ler notícias, se manter interessado. Isso é muito mais importante, fazer um pouquinho por dia, do que você ter que ficar bitolado olhando o preço, sobe e desce todo dia, querer pegar ali o menor preço. Cara, isso é impossível para quem trabalha. Não tem como. Então, o que a gente se preocupa muito nessa estratégia? De você tem que saber o preço teto. Qual é o máximo que eu posso pagar por essa ação? É isso que você tem que se preocupar. Tá. Vamos supor, então, como é que a gente faz isso? Eu exijo das boas empresas que eu tenho na minha carteira que elas me paguem ao mínimo, é o critério, assim, mínimo, 6% ao ano só em dividendos. Esse é um critério que está no estudo, enfim, da estratégia, nasceu lá atrás e a gente trouxe isso até hoje para não perder o parâmetro. 6%. O que eu faço então? Eu pego... 6% de quanto eu tenho lá. Se eu tenho R$1.000, 60 conto no mínimo de dividendo. Do meu... 6%, tá. Aliás, não é em função do quanto você botou. Vamos lá, eu vou explicar. É a rentabilidade mínima que eu exijo. Eu começo essa conta por quanto a empresa me paga de dividendo por ação. Tá? Deixa eu pegar a ajuda dos universitários aqui, que eu sou péssima para conta de cabeça. Então, se a empresa me distribui R$1 de dividendo, eu divido pela minha taxa mínima esperada, 6% ou 0,06%. O máximo que eu poderia pagar por essa ação é R$16,66. Onde que eu acho esse valor? Aí. Cara, você entra no Relações com Investidores, você faz a média de quanto essa empresa pagou ao ano em dividendos por ação e você divide por 6%. E esse vai ser o mínimo para você considerar, ok, vou investir aqui. Esse é o máximo, é o teto máximo que você pode pagar. Tá. Se essa empresa, você entra lá, é o dia de você fazer o seu aporte. Pô, você suou lá, conseguiu guardar R$100 que você não vai usar no curto, no médio prazo, você quer pro seu futuro. Você pegou esse 100 conto e foi ver lá que, sei lá, uma empresa X está custando R$10. E você viu que o teto dela é 16. Você compra. Tá abaixo do teto, você compra. Claro, né? Você entendeu o que a empresa faz, tal. Então, você não precisa ter a ânsia de aprender tudo de uma vez só. Isso é impossível. Vai aos poucos. Comece a entender como é que funciona o BEST. Tá. E nesse sentido, a estratégia de vocês, a gente pode dizer que ela é mais prática e menos trabalhosa? Muito menos trabalhosa no operacional. As pessoas dão muito valor ao operacional, assinar 1000 casas de análise, fazer 1000 cursos de gráfico, e se preocupam muito pouco em, por exemplo, entender, coisas que eu já ouvi, por exemplo, sobre a Klabin, que eu estou sempre falando aqui. Ai, mas a Klabin é de papel, imagina, o papel de imprimir está acabando. Mas, cara, a Klabin não faz papel para impressão. Então, assim, o cara tira muito pouco tempo da análise dele para entender o que a empresa faz e gasta muito mais tempo ali em tentar descobrir o caro, o barato, qual que vai ser o mínimo, onde é que eu acerto, prever o futuro. Se preocupa muito mais com o desnecessário. É melhor você investir, mesmo que seja pouco,
do que não investir nada, né? Então pensa assim, que ó, é na consistência, que nem a gente tava falando aqui, ó, às vezes é no longo prazo, tá? Tem muita gente que, mas é pouco demais, isso aqui não vai fazer diferença. Tá aí, né? Luiz Barsi era engraxate, né? Foi provavelmente nos primeiros investimentos dele também não era uma baita grana, né? Vai indo aos poucos, né? Salário mínimo. Os primeiros investimentos foram salário mínimo. Então, e vai indo, vai evoluindo, vai crescendo. Então, tenha disciplina com relação a isso. Agora, Pobrezito, você consegue colocar aí as estatísticas lá da B3 pra gente dar uma olhada aqui? Agora, Duda. Eu coloquei aqui, eu peguei lá no site, umas estatísticas falando sobre os estados, sobre a faixa etária, esses negócios, né? Aí, deixa eu ver, esse daí, sobe um pouquinho aí, Pobrezito. Esse aí tá na faixa etária, tá? Vamos lá ver. Então, olha lá. Contas ali, ó. Homens, a gente vê que a maioria é entre 26 e 35 anos, né? Sim, pau a pau, né? Com 36 a 45, né? Até 15? Dá pra menor de idade investir na bolsa? Sim. É mesmo? Você tem no CPF com 0 anos, seus pais são seus responsáveis legais, você já Amanhã eu vou tirar um CPF, então. Não, você tem 13 anos. Ai, gente, esqueci, não pode falar a idade, é uma criança que tá trabalhando. Mentira, galera, já é maior de idade. Ó, tá, então a primeira coisa é isso, né? Entre 20... tá bem equilibrado ali, né? Entre 26 e até 45, né? Tá bem equilibrado. Tá, boa. Mas você vê, ó, em contas, né? Você vê que em valor financeiro, ó, olha onde tá a maioria da grana. Nossa, os mais idosos. Claro. A galera que começou antes, né? Que tá quanto tempo na bolsa. Caramba, interessante isso aí. Peraí, então deixa eu só entender aqui. Ali, ó, a maioria, 1.600.000... Vai, vamos pegar homens e mulheres. 2.045.000 investidores entre 26 e 35 anos, só que equivale a só 7% do total lá. Do valor. Do valor. Enquanto maior de 66 tem só 211 mil, só que tem bem mais percentual ali, né, em valor do que a galera. Galera, tem que começar a investir cedo para você... Todo o valor tá praticamente da faixa etária dos 46 até os maiores de 66 anos. Cara, nossa. É o tempo. Caramba, né, meu? E se você não começou cedo, não tem problema, mas obviamente você tem que compensar. O aporte financeiro tem que ser maior do que deveria ser quando você era mais jovem. Dentro da sua estratégia, que é ações garantem o futuro, né? Pensando no futuro, pensando no negócio lá pra frente. O que faria você pular fora de uma empresa ou de uma ação? Porque você pensa no longo prazo e você não se preocupa com oscilações. Sim. Só que já chegou alguma hora que vocês falaram assim, não, aí não dá, aí essa empresa aqui não dá, vou tirar fora. Porque é difícil, né? Porque quem se move pela emoção, quando cai, vende. Vende. Mas você não se move tanto pela emoção, e sim pelo longo prazo. Sim. O que tem que acontecer para você falar, galera, vamos tirar isso aqui da nossa carteira que o negócio tá louco? Eu acho que quando você acompanha essas empresas mais de perto, isso só é possível porque a gente tem poucas e boas empresas. Eu, na minha carteira hoje, por exemplo, tenho 16 empresas. Só. Tá. É um número até que eu acho muito. Queria chegar em 10 empresas. Dentro do BEST. Dentro e fora do... Assim, variadas, Tem algumas outras exceções, mas toda a carteira é voltada para a criação de um patrimônio que gere renda lá na frente, né? Então, vocês têm que pensar uma coisa. Uma empresa, ela distribui dividendo ou não... Ela não distribui dividendo, aliás, perdão, se ela não quiser ou se ela não puder. Então, o que eu procuro analisar? Uma empresa de varejo, por exemplo. Ela não distribui porque ela não consegue, não tem margem suficiente para isso. Não sobra nada no final do ano, no final do trimestre. Tudo que sobra ela precisa reinvestir, seja em estrutura, em marketing, né, em produtos de novo, em estoque, blá, blá, blá. Agora, uma empresa de energia, por exemplo, você tem margens ali muito confortáveis de 60% de EBITDA. Então, quer dizer, sobra dinheiro para investir e sobra dinheiro para você remunerar bem o seu acionista. O que pode acontecer no meio do caminho? Pode ser que essa empresa de energia, pessoal, sempre paguei bem, mas agora nesse momento estou precisando investir mais. Existem ciclos que essas empresas possam esporadicamente distribuir menos, mas é o quê? Pensando em voltar a pagar dividendo maior e perene. Né? Agora, empresas que não distribuem porque não podem, não conseguem, é esse tipo de empresa que a gente tenta fugir ao máximo, né? Então,
primeira dica aqui, se você está seguindo uma carteira previdenciária de longo prazo para dividendos e por um breve momento essa empresa parou de pagar, não é só por isso que você vai vender, você vai tentar entender o motivo por trás do porquê que essa empresa está pagando menos no momento. Se for um investimento, beleza, você avalia isso e vale a pena você continuar. Agora, se você percebe que essa empresa começou a perder fundamentos, ou começou a se perder ali na estratégia, começou a diversificar para setores nada a ver. Então, eu vou dar um exemplo muito emblemático, que foi muito, assim, me marcou muito, porque foi a minha primeira ação, que é a Ultrapar. Então, a minha primeira ação foi a Ultrapar, Poços Ipiranga, tal, os caras eram desse segmento, né? Químicos, distribuição de combustível. E aí eles tiveram a brilhante ideia, estavam com caixa lá, sempre foi uma empresa, nossa, top pick do setor, né? Sempre à frente do seu tempo, entregando rentabilidades ótimas. E aí eles começaram a diversificar os negócios, que é importante se pensar, claro, mas fugir muito do que eles estavam acostumados a fazer. E aí compraram o quê? Por, sei lá, acho que 1 bilhão na época, a Ultrafarma. Nossa, totalmente diferente do... Sim, varejo, né? Assim, você vai concorrer com uma Drogasil, que, poxa, é um negócio de expansão, enfim. E a ideia era colocar as farmácias, usar as estruturas dos postos de gasolina, tal, que acabou sendo uma estratégia meio furada, né? E, obviamente, que o mercado vai tendo essa leitura Existe aos ainda? poucos. Existe? É Ultrapar? Ultrapar existe, claro, mas Existe ela já ainda. vendeu a Ultrafarma. Ah, tá. Mas voltou a ser só posto? Agora voltou mais pro core business, exatamente, Tá. exatamente. Agora tá vendendo alguns negócios que acabou comprando lá atrás, que foram, hoje entende-se que foram erros estratégicos, né? Então, tipo, uma empresa que muda totalmente a visão, a filosofia, exato, o foco, a exato. ideia. Isso Tá. você vai conseguindo perceber aos poucos, você acompanha, você tá ali conversando com os outros acionistas, tal, isso é perceptível. Tá. Esse, por exemplo, foi um dos motivos que lá atrás me fizeram vender Ultrapar.